A Ucrânia revelou uma nova arma que causa estragos nas linhas de frente russas. Desde que chegaram ao leste de Donbass, esses robôs terrestres viraram símbolo de sobrevivência e um grande pesadelo para Moscou. À primeira vista, parece mais uma caixa de ferramentas sobre rodas do que uma arma. Mas essa simplicidade a torna imparável. Vamos ver como a Ucrânia o construiu, suas capacidades e por que está mudando o equilíbrio no campo de batalha. Para entender a importância dessa pequena máquina, imagine o campo de batalha que exigiu sua criação. Desde 2024, a Rússia tenta recuperar o ímpeto com ataques constantes. A pressão se concentra em cidades orientais como Donetsk, Kupiansk e Avdiivka. Esses lugares já foram destruídos uma vez, depois reconstruídos, não com ruas, mas com trincheiras. Essas áreas estão sendo atacadas novamente. Semana após semana, a Rússia envia mais soldados, mais máquinas e mais poder de fogo para a luta, esperando que a pressão constante finalmente quebre as defesas da Ucrânia. A estratégia do Kremlin é direta e brutal. Primeiro usam artilharia, depois enviam infantaria para atacar os sobreviventes. Se não der certo, repetem o processo. É uma guerra de atrito, um teste lento para ver quem perde força, munição ou moral antes. A Ucrânia não consegue igualar esse tipo de guerra. Tem exército menor, pouca munição e cada soldado é essencial. Ao contrário das unidades de carne da Rússia, a logística se tornou um fardo, já que mover suprimentos é perigoso e lento. Comboios avançam devagar por terrenos abertos, sempre vigiados por drones e satélites prontos para atacar. A rotação das tropas é demorada e atrasos aumentam riscos, tornando até missões simples de suprimentos perigosas rapidamente. Médicos que socorrem feridos enfrentam exposição, vigilância e ataques repentinos. O campo de batalha pune o que é lento, visível ou previsível. É o velho oeste novamente, implacável e sem piedade. Por isso, a Ucrânia precisou se adaptar. Em vez de igualar a Rússia tiro por tiro, passou a pensar diferente. Cada desafio virou um quebra-cabeça. Como mover suprimentos sem ser visto e atacar sem expor sua equipe? Como se manter à frente quando o inimigo pode ver tudo de cima? A resposta não era mais tanques ou mais tropas. Era criatividade. Assim começou a revolução dos drones na Ucrânia. O que começou com drones de hobby zumbindo se transformou em um ecossistema completo de máquinas de campo de batalha. Alguns reconhecem, outros bombardeiam, espionam ou rastejam. Isso nos leva à nova arma que mencionamos, chamada Barata. É a mais nova criação da Ucrânia nessa geração de guerra. Diferente dos drones Sky elegantes, é um robô terrestre robusto criado para suportar terrenos e perigos que humanos não deveriam enfrentar. Ela não foi criada em um laboratório do governo, mas em garagens, porões e oficinas de engenheiros, estudantes e voluntários cansados de ver soldados morrerem ao entregar suprimentos. À primeira vista, não impressiona. Baixo, com 4 rodas, lembra uma caixa de ferramentas ambulante. Por trás da simplicidade, essa estrutura é uma das armas mais inteligentes da Ucrânia no campo de batalha. Oficialmente, ele é chamado de veículo terrestre não tripulado. Veículo terrestre não tripulado no campo de batalha. Os soldados o chamam de Barata por ser difícil de matar, como o inseto. Bata, queime, enterre na lama. Ele segue avançando. Isso é o necessário para sobreviver em terrenos difíceis. A Barata possui modelos, cada um com especialidade diferente. Cada unidade pode transportar até 200 quilares de equipamentos, como munição, comida, água ou suprimentos médicos. Ela se move a 20 km por hora, rápido para entregar suprimentos, e pequena para se esconder em trincheiras, escombros ou crateras. O operador se esconde e controla remotamente, enquanto a câmera frontal transmite imagens ao vivo. Ela é usada com drones aéreos para dar visão completa do campo de batalha. Cada unidade varia conforme os materiais disponíveis. Algumas são blindadas com sucata ou portas de carro. Outras usam carcaças plásticas para serem leves e silenciosas. Motores antigos, placas de aço, baterias usadas e tudo mais que funcione. Mas todas têm a mesma missão: manter soldados ucranianos vivos, realizando as tarefas mais arriscadas. A Barata é modular. Numa noite entrega comida e remédios. Noutra salva um soldado ferido. Sua versatilidade é incomparável. Trocando o módulo de carga, ela vira uma mula de munição, levando projéteis à linha de frente.
Engenheiros podem instalar câmeras, sensores, comunicação e até explosivos ou armas leves. Ela se adapta ao que a missão exigir e, se destruída, é barata e fácil de substituir. Se ela sobreviver, você faz os reparos e a envia de volta. Essa flexibilidade é crucial em uma guerra onde cada recurso importa, e pequenas vantagens podem mudar tudo. Sobre essa vantagem da base, a Ucrânia agilizou a adoção de robôs terrestres na linha de frente, via Brave One e Ministério da Defesa, comprando em grande quantidade e enviando direto à linha de frente, onde viram ameaça. 4 se destacam. O Tarhan 2K, apelidado de Sua Barata, é o principal modelo leve e custa cerca de $3.000. Alcança 20 km e possui sistema que o converte rapidamente de drone de reconhecimento para transporte. O Tarhan 200, seu parente maior, suporta 200 kg e substitui os transportes manuais cansativos. Depois vem o Tanchuk, ou tanque, uma máquina com esteiras para terrenos difíceis e cargas pesadas. Burvy. A Storm lida com tarefas pesadas, como transportar cargas máximas e arrastar feridos sob fogo inimigo. Relatórios e o Ministério da Defesa da Ucrânia atribuem impacto real a esses robôs. Um levantamento do Estado-Maior-Geral apontou uma redução de 30% nas baixas para as unidades apoiadas por sistemas robóticos. Isso é impressionante. Ao contrário de equipamentos militares tradicionais, que levam anos e milhões para serem feitos, o Barata vai da ideia ao campo de batalha em semanas. Projetistas divulgam planos online, soldados dão feedback e engenheiros ajustam. Não é só uma máquina, é uma arma viva em evolução. Numa guerra que pune a lentidão e rigidez, a velocidade pode ser a maior vantagem da Ucrânia. Os robôs não são enviados aleatoriamente. Pequenas equipes de 3 ou 4 pessoas os operam em porões ou abrigos escondidos com controladores, que se parecem muito com controles de videogame. Uma pessoa monitora o vídeo do robô, outra o drone aéreo e a terceira escuta o rádio inimigo. O trabalho é coordenado e sob pressão, mas essa coordenação faz a máquina ser eficaz. Vamos analisar. Drones aéreos são os olhos do robô vistos de cima. Eles pairam sobre os escombros e ruas destruídas, dando aos operadores uma visão completa de onde as ameaças podem estar e quais rotas são seguras. A Barata avança pelo trajeto transmitido pelo drone, usando entulho e cobertura natural para se esconder. O operador pode mudar para a câmera do robô para a visão mais próxima. Essa abordagem de 2 camadas torna uma missão arriscada de suprimentos em uma operação guiada, onde o timing é essencial. A maioria das missões dura menos de 30 minutos para manter o robô longe da vigilância e artilharia russa. Operadores atuam à noite ou ao amanhecer, quando a imagem térmica é menos eficaz e as sombras oferecem cobertura. Eles planejam cada rota cuidadosamente, evitando ruas abertas em áreas onde patrulhas inimigas ou drones possam avistá-los. As máquinas são práticas e robustas. Algumas estão equipadas com lonas de camuflagem para se misturarem ao terreno, enquanto outras são reforçadas com metal reaproveitado para sobreviverem a bombardeios próximos. As rodas são resistentes o suficiente para passar por destroços e lama, e as baterias podem ser trocadas rapidamente em campo. Se um motor falhar ou um sistema de controle parar de funcionar, uma peça de reposição pode ser instalada em minutos. O objetivo não é a perfeição, mas sim a confiabilidade e a repetibilidade. É mais barato substituir um do que arriscar um operador humano. As missões nem sempre são perfeitas. Projéteis podem cair por perto, câmeras podem ser danificadas, e às vezes um robô é perdido completamente. Mesmo assim, as equipes continuam. Peças de reposição e substitutos pré-montados sempre disponíveis. Cada falha ensina e cada sucesso fortalece o sistema. Veja Uma Noite Perto de Toretsk, no outono passado. Um pelotão da 20ª Brigada Operacional ficou isolado por 2 dias após a artilharia russa destruir sua estrada de suprimentos. A munição era pouca por homem e o médico já não tinha mais torniquetes. Um mensageiro humano seria visto em minutos. Operadores em um porão de Konstantinievka enviaram uma barata para rastejar 6 quilômetros. Ela ficou perto das árvores, parou sob telhados caídos e esperou um drone russo, First Person View, passar. Após 70 minutos, ela chegou ao esquadrão, entregou 180 quilos de projéteis de 155 mm e bolsas de plasma e voltou ao ponto de coleta. O esquadrão manteve a posição por mais 4 dias e destruiu 2 BMPs russos antes de ser substituído.
Essa não é a única história, tem muito mais. Em junho, a 13ª Brigada Katia realizou uma ação que surpreendeu até médicos experientes. Dá só uma olhada. Um deles foi atingido por estilhaços na perna durante um avanço noturno perto de Bakhmut sob fogo intenso. Nenhum veículo podia se aproximar e levá-lo a pé era entrar numa zona mortal de drones. Então a equipe recorreu ao Tarhan 2K, seu confiável Barata. Colocaram o soldado na plataforma de carga, o prenderam e enviaram o robô para uma jornada rastejando de 12 quilômetros, passando por buracos, trincheiras destruídas e um campo minado que os russos julgavam fechado. O operador, a 2 quilômetros em um porão, controlava o robô por transmissão ao vivo, enquanto um drone monitorava ameaças. A Barata parou sob um caminhão queimado quando um drone first person viu o russo, passou e depois seguiu em frente. 90 minutos depois, ela chegou ao ponto de retirada, onde os médicos levaram o homem ferido com um torniquete para o hospital de campanha. Ele manteve a perna. O robô teve alguns arranhões, uma roda rachada e voltou à ação 2 dias depois. Essa missão não foi acaso. Katia agora utiliza robôs terrestres em situações difíceis. Evac e outras unidades estão copiando a estratégia. Uma máquina barata mudou o significado de ser arriscado. Histórias assim começam pequenas e se espalham rápido. Unidades que viram uma barata salvar seu cargo passaram a exigir o mesmo. Oficinas de voluntários em Dnipro e Kharkiv aumentaram a produção. Fabricantes de base, programas governamentais de vantes terrestres e startups de defesa ampliaram o trabalho iniciado pelos voluntários. Empresas como Brave One e Thermoland forneceram peças, realizaram testes de campo e montaram linhas de produção em pequenos lotes, acelerando a transição do protótipo de garagem para uma unidade pronta para a linha de frente. Esse robô terrestre é um salva-vidas para as tropas. O poder da Barata vai além da destruição. Ela simboliza algo maior e muda a lógica da guerra. A Rússia investe milhões em mover e proteger tropas, enquanto a Ucrânia reage com uma máquina mais barata que um projétil de artilharia. Cada missão bem-sucedida aumenta esse desequilíbrio, desgastando o orçamento do inimigo, assim como suas tropas. A Rússia não pode sustentar isso. Governos regionais cortam bônus para recrutas, reduzem gastos com defesa e sanções afetam receitas do petróleo. O Kremlin gasta reservas para sustentar uma guerra superada pela engenhosidade ucraniana. Cada missão barata é mais do que uma vitória tática. É um golpe financeiro para Moscou. Por outro lado, Kiev segue avançando. Esta guerra de faturas, como dizem engenheiros ucranianos, transformou porões e oficinas em microfábricas. Impressoras 3D, peças de reposição e softwares de código aberto substituem a burocracia. O que antes levava meses de aquisição, agora acontece da noite para o dia. Não é economia de escala, e sim de velocidade. Esse é o poder silencioso por trás de tudo. Enquanto a Rússia gasta combustível com máquinas pesadas, a Ucrânia vence por ser leve, barata e adaptável. Relatórios de campo indicam 70% de sucesso nas missões de abastecimento no cinturão da fortaleza, contra 20% dos caminhões. As perdas foram de um robô a cada 3 missões. Mas cada máquina salva, em média, 2 vidas humanas, segundo médicos da brigada. Ao verem a Barata cumprir missões de abastecimento e evacuação, os comandantes fizeram uma nova pergunta. Se um robô entrega munição e médicos com segurança, poderia também ser adaptado para atacar? Esse pensamento logo transformaria a Barata de um burro de carga em uma arma. No começo, as mudanças foram pequenas e cuidadosas. Engenheiros e construtores voluntários testaram formas de transportar cargas maiores e proteger áreas sensíveis de estilhaços. Testaram se o robô operava sob fogo e retornava. Alguém teve uma ideia brusca e terrível que fazia sentido nas circunstâncias. Se dá para pôr suprimentos em um robô, também dá para pôr explosivos. Se você o levar perto de uma posição inimiga, a carga pode ser detonada remotamente. Isso fez do drone de suprimentos um veículo aéreo não tripulado terrestre armado, agora disponível em vários formatos. Alguns são feitos para se aproximar e explodir, atuando como cargas remotas móveis em campos minados ou trincheiras. Outros possuem um dispositivo que desativa veículos ou explode perto de soldados. Se um robô barato destrói um veículo caro ou um esquadrão, a lógica da guerra muda.
Uma máquina de $2.000 pode destruir um veículo de $4 milhões ou eliminar um cargo com menos riscos e planejamento do que um ataque humano. Esse desequilíbrio de custos é brutal. Para os comandantes em terra, o cálculo passa a ser sobre risco e recompensa. Enviar tropas humanas para uma zona de morte é caro em vidas e moral. Enviar um robô que você espera que possa ser perdido é, em comparação, um preço pequeno a se pagar. Essa mudança faz os comandantes repensarem ataques e defesa de território. Avance devagar e com cuidado, ou corra o risco de encontrar um enxame de robôs de baixo custo que podem detonar ou desativar seu equipamento. O efeito é físico e psicológico. Assim como com a dronofobia dos drones aéreos, soldados russos agora também se movem com nova cautela em terra. Eles se preocupam com qualquer movimento na terra de ninguém. As tropas agora hesitam em áreas antisseguras. Essa hesitação é decisiva. Guerras costumam ser vencidas por quem age rápido e com convicção. Quando as tropas param para checar robôs, o ímpeto some e os planos de ataque caem. O que seria um avanço vira uma marcha cautelosa. A transformação em arma também impulsionou inovações, especialmente do lado ucraniano. As equipes começaram a experimentar sensores e gatilhos simples para tornar os robôs mais inteligentes de uma forma rudimentar. Os operadores usaram táticas de distração, enviando suprimentos por um lado, enquanto um modelo armado avançava por outro. Eles usaram drones aéreos para distração e robôs terrestres para causar dano. O campo de batalha virou um sistema de pequenas máquinas, colaborando em tarefas que humanos não poderiam realizar com segurança. Em fevereiro, perto de Kupiansk, uma coluna russa tentou cruzar uma linha defendida pela 92ª Brigada da Ucrânia. Batedores ucranianos avistaram cedo 8 BTRs e 2 T-72 avançando dispersos. Sem a artilharia, os operadores de drones agiram. Drones First Person View e unidades terrestres responderam rápido, parando os veículos da frente e expondo a coluna. Morteiros ucranianos deram sequência e, ao amanhecer, vários veículos russos foram destruídos. Os defensores mantiveram-se firmes e mostraram o poder da coordenação com tecnologia. A Rússia percebeu. Em semanas, relatórios mostraram novas contramedidas. Soldados soldaram gaiolas de metal nas trincheiras para prender robôs rastejantes. Patrulhas levavam granadas pulso eletromagnético para destruir eletrônicos. Drones First Person View com fibra óptica ficavam na grama, prontos para atacar qualquer movimento, mas nada funcionou perfeitamente. As gaiolas diminuíam o movimento e criavam pontos cegos para os atiradores ucranianos. O alcance do pulso eletromagnético era curto e os drones de fibra precisavam de um posicionamento perfeito e ainda assim erravam metade das vezes. A Ucrânia respondeu. Em poucos dias, os baratas ganharam trilhos mais largos nas gaiolas e novas versões usaram controle por fio nos 100 metros finais. Imunes à interferência, cada solução russa atrasava, mas a Ucrânia avançava mais rápido. Os números mostram isso. Na primavera, a Ucrânia já havia implantado dezenas, possivelmente centenas de robôs terrestres barata por todo o Donbass. Essas máquinas baratas ajudaram a reabastecer esquadrões isolados e dificultar movimentos russos. Nem todos são feitos para combate direto, mas ajudaram a causar perdas de veículos e atrasar a infantaria, especialmente em Kupiansk. Comandantes ucranianos relatam menos ataques russos bem-sucedidos com drones em enxames coordenados. A barata não vence sozinha, mas ajuda a transformar ímpeto em avanço lento. Mesmo assim, a barata não é imbatível e, usada para ataque, continua sendo um instrumento bruto. Muitas se perdem por artilharia e interferência eletrônica, mas a questão é a escala. A Ucrânia pode usar dezenas ou até centenas desses robôs, pois são baratos e rápidos de fabricar. As perdas são esperadas, e mesmo assim, o trabalho segue. Esse modelo de atrito se encaixa nas necessidades da Ucrânia nesta fase da guerra, porque a alternativa é perder homens e deixar as posições desmoronarem. Há também questões morais e legais. Usar uma plataforma de resgate como arma levanta debates sobre escalada e regras da guerra. Essas máquinas são automáticas ou controladas remotamente, sem consciência, e pessoas decidem armá-las. Isso muda como a guerra é travada e como civis devem julgar as ações de ambos os lados. A urgência de sobreviver tem prevalecido sobre esses debates, mas eles existem e são importantes. No final das contas, essa invenção não mudou o rumo sozinha.
Ela não venceu batalhas sozinha. Ela inclinou o equilíbrio de formas pequenas, porém importantes. Ela diminuiu o risco para soldados ucranianos e elevou o custo do ataque para comandantes russos. Ela criou uma nova forma de guerra, onde máquinas baratas neutralizam táticas caras. Quando um lado se adapta assim, é difícil reverter. Pessoas fora da Ucrânia estão observando. Militares, analistas de defesa e inovadores de tecnologia acompanham de perto. A Polônia está explorando as táticas de drones ucranianos e especialistas da OTAN estão estudando como robôs terrestres como a Barata podem remodelar a logística no campo de batalha. O que começa nos campos de batalha do leste da Ucrânia dificilmente ficará limitado a eles. Os mesmos projetos que hoje rastejam pelos escombros podem um dia entregar ajuda em zonas de enchente ou levar remédios para áreas de desastre. A linha entre robótica militar e civil está sumindo rapidamente, mas essa simplicidade é um risco duplo. É fácil de construir e copiar. Nações menores e grupos militantes podem em breve lançar seus próprios enxames de máquinas improvisadas. A inovação avança mais rápido do que a regulamentação, e a Barata é a prova viva disso. Mas dentro desse risco existe uma oportunidade. A pressão que fez a Ucrânia inovar pode também impulsionar sua recuperação. Máquinas criadas para a guerra poderiam reconstruir casas, limpar minas e reconectar cidades. É um paradoxo sombrio. Tecnologia criada para destruir pode salvar mais vidas do que tirou. A Ucrânia mostra o resultado da união entre urgência e criatividade. Essas máquinas vão além de entregar suprimentos ou transportar explosivos. Elas mostram que equipes pequenas e ágeis podem superar grandes e lentas, enquanto a Rússia está presa ao seu sistema. É difícil inovar porque as decisões e mudanças são lentas. Cada nova invenção ucraniana força uma reação, e essa reação muitas vezes chega tarde demais. Por isso, até um robô com rodas pode causar grande impacto. Não é só o que ele faz, mas como se adapta rápido. Tudo gira em torno de uma ideia simples. Dê liberdade e ferramentas a pessoas inteligentes e elas criarão soluções relevantes. Na Ucrânia, isso acontece. Em cada robô rastejando pela terra, em cada drone voando acima e em cada voluntário trabalhando até tarde para ajustar um projeto que pode salvar vidas amanhã. Barata é só um exemplo. Há muitos outros. Cada protótipo traz velocidade, resiliência e imprevisibilidade. Sempre que a Rússia tenta alcançar, gasta mais tempo, energia e recursos. Esse desequilíbrio explica por que a Ucrânia ainda resiste, mesmo quando as chances são baixas. A Rússia não só percebeu a Barata, como também a sentiu. Quando um enxame de robôs baratos e rápidos começa a remodelar o campo de batalha, você não tem o luxo de ignorar isso. O desafio não é só identificar ameaças, mas saber como detê-las. No papel, as soluções parecem óbvias. Bloqueie sinais, feche caminhos, arme armadilhas, patrulhe mais. Na prática, nada disso funciona. Toda vez que a Rússia tenta algo novo, a Ucrânia se adapta mais rápido, deixando as forças russas apenas reagindo, em vez de controlar a luta. Bloquear sinais parece eficaz até perceber que o Barata pode mudar de frequência, usar backup ou funcionar sozinho por um tempo. Barreiras físicas podem atrasar um deles, mas não param os próximos 10. Minas e patrulhas pegam alguns, mas a quantidade enorme de máquinas e a capacidade delas de improvisar rotas tornam defesas em grande escala pouco confiáveis. A Ucrânia já tem resposta para cada ação russa, mostrando não só inteligência, mas constância. Tentar deter o Barata envolve as forças russas em um impasse, já que cada ação exige tempo, dinheiro e trabalho. Em vez de avançar ou reforçar posições, as unidades ficam presas perseguindo máquinas que custam menos do que um único projétil. A Ucrânia pode se dar ao luxo de perder alguns, a Rússia não pode se dar ao luxo de continuar perseguindo eles. Esse desequilíbrio não aparece só no momento. Ele se acumula com o tempo, virando um sangramento lento. Como dissemos, o Barata não é intocável. Muitos são destruídos por explosivos ou por azar. Mas isso já faz parte da estratégia. A Ucrânia construiu o sistema baseado no desgaste. Essas máquinas são baratas, fáceis de reconstruir e criadas para assumir riscos no lugar dos humanos. Perder algumas fortalece o plano. Quanto mais simples o design, mais sustentável ele se torna. E essa é a verdadeira mudança. Cada robô que consegue passar entrega algo útil. Suprimentos, informações, explosivos, não importa. O importante é que as forças russas precisam se ajustar constantemente. Eles andam mais devagar, mudam rotas e investem em defesas que nunca funcionam totalmente.
A inovação avança e o campo de batalha favorece quem está disposto a experimentar. Quando a Rússia reage, a Ucrânia já avançou. A Barata não só transporta equipamentos, mas muda as regras. A força bruta não basta mais. Cada avanço é um risco, cada plano exige alternativa, toda suposição pode ser contestada. Essas pequenas máquinas teimosas converteram pressão tática em impulso estratégico, enquanto a Rússia, apesar de seu poder de fogo, ainda tenta alcançar. O impacto da Barata vai muito além de missões de suprimento, ataques ou táticas de campo de batalha. O que Kyiv construiu não é apenas uma ferramenta de combate, é uma mensagem para o mundo. Forças Armadas, de Washington a Pequim. Eles estão observando, percebendo que o futuro da guerra pode não pertencer àqueles com os maiores orçamentos, mas sim àqueles que conseguem se adaptar mais rápido. A Ucrânia provou que vencer não exige grandes exércitos, mas sim inteligência, agilidade e inovação. A OTAN e aliados estão revendo a estratégia por causa desses drones. Como lutar uma guerra em que máquinas baratas podem danificar a logística ou desativar blindados por muito menos custo? Agora o importante não é mais poder de fogo, mas quem inova e escala mais rápido. Essa mudança não é apenas militar, é geopolítica. Se pequenas equipes descentralizadas criam armas que rivalizam com grandes potências, o equilíbrio de poder se torna instável. Nações com recursos limitados, de repente, ganham uma nova vantagem. E isso pode mudar a forma como os conflitos são travados e quem ousa enfrentá-los. No mundo, a lição é clara. Nesta era, a arma mais poderosa é a imaginação, não um míssil. No fundo, a história da Barata é sobre pessoas, sua engenhosidade, resiliência e determinação. Esses pequenos robôs existem porque a Ucrânia se recusou a ser superada. Rastejar pela lama ou escombros é um desafio a um exército maior e melhor equipado. Eles podem parecer rústicos, mas o que representam é poderoso. De muitas maneiras, o espírito de inovação não é novidade para a Ucrânia. Ele percorre sua história como um fio condutor. Séculos atrás, cossacos nas estepes enfrentavam grandes impérios com velocidade, surpresa e criatividade, sem armaduras pesadas. Eram conhecidos por transformar ferramentas em armas e usar o conhecimento da terra para vencer forças maiores. Esse instinto de adaptação nunca sumiu, apenas mudou de forma. Engenheiros e operadores de drones atuais são, de certo modo, herdeiros dessa tradição. A oficina trocou a sela pela placa de circuito no lugar do sabre, mas a mentalidade segue igual. Diante de força esmagadora, confiam em inteligência, mobilidade e resiliência. A Barata, apesar de parecer rude, mantém esse legado como expressão moderna de uma antiga verdade. A principal defesa da Ucrânia é adaptar-se mais rápido que o inimigo responde. A ligação entre passado e presente mostra que inovar sob pressão faz parte da identidade do país. O que hoje chamam de genialidade tecnológica também é memória cultural. Cada robô que entra em batalha integra uma longa história de resistência e criatividade, passada por gerações. Entender essa ligação aprofunda o sentido da máquina. Não é só resultado da guerra, mas mostra quem o povo ucraniano sempre foi diante de desafios impossíveis. Pense nisso. O enorme arsenal de tanques, artilharia e mísseis da Rússia está sendo desafiado por máquinas que custam menos do que um carro usado e podem ser construídas em uma garagem. Essa é a mudança real aqui. Agora vence quem aprende e se adapta mais rápido, não quem tem mais dinheiro ou soldados. Agora, esse lado é a Ucrânia. Cada Barata que cumpre uma missão, transportando munição, evacuando feridos ou atingindo alvos, comprova isso. Criatividade e adaptação superam força bruta. Esses robôs não substituem coragem ou estratégia, mas as ampliam. Eles transferem o risco dos humanos e valorizam habilidade e raciocínio rápido mais que poder de fogo. Assim é a guerra moderna. Não é só força, mas imaginação. Os exércitos que conseguem experimentar e aprender em tempo real são os que avançam. Se a Ucrânia consegue construir esse tipo de inovação sob cerco, imagine o que pode fazer em tempos de paz. A mesma criatividade que leva essas máquinas pelas trincheiras pode reconstruir tudo além delas. Porque, no fim das contas, a Barata não é só um robô. Lembra que adaptabilidade, coragem, engenhosidade e persistência podem transformar até o menor em uma força transformadora. O cockpit do futuro não é um jato, mas sim um porão com um joystick e um jovem que soldou uma bateria melhor às 3 da manhã. Obrigado por assistir.